Olá, pessoal, mais um episódio do podcast Empreenda, da Comissão de Empreendedorismo aqui da OAB Barueri. Hoje com um convidado super especial, o Dr. Marcelo Gomide, também conhecido como o contador dos advogados. Seja muito bem-vindo, doutor, um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Ter aceito esse convite foi realmente algo máximo e estamos aqui para contribuir. Muito obrigada, doutor. Gostaria de deixar aqui também nosso agradecimento ao doutor Almir, que é o presidente aqui da OAB de Barueri, e também ao doutor Alex Braz, que é o nosso presidente da Comissão de Empreendedorismo. Então vamos começar, né? Bora! Eu acho que a primeira pergunta ali, que é clichê, mas muito importante, como que o senhor começou a sua carreira? Qual um pouquinho da sua trajetória? O senhor é advogado e contador, então conta para nossa audiência como que foi essa trajetória e suas escolhas. Que legal. Puxa, tem uma trajetória muito linda na minha vida. E ela começou em 2018, num evento para advogados. Naquele momento, eu estava num momento bem perdido, Uhum. porque eu estava iniciando a advocacia, muito embora já tinha uma contabilidade genérica, onde eu atendia várias gamas de atividades, mas a advocacia para mim era algo que Novo. novo. Puxa, onde que eu vou atender? Eu vou atender um trabalhista, vou atender um previdenciário, eu vou ser o generalista, eu vou me posicionar como tributarista. E aí, em uma das palestras, uma pessoa do Rio de Janeiro, um juiz, um magistrado do TRT do trabalho, Tá. e ele disse o seguinte: olha, o advogado pode fazer parcerias com contadores. E ele, quantos contadores tem aqui? E aí eu levantei a mão e eu vi que só tinham 3. Uhum. Já pensou em fazer cálculos, perícias e tal? E eu falei, não, puxa, sabe o que eu vou fazer? Contabilidade para advogados. E ali foi uma mudança de chave. De 2018 para cá, eu venho numa jornada onde eu publiquei livros, hoje eu tenho eventos, tenho palestras, tenho podcasts também, tenho workshops que eu faço, tem uma série de conteúdos que eu entrego na minha comunidade para ajudar a advocacia a crescer todos os dias. Que Né? bacana. Então, foi uma trajetória bem, digamos assim, bem intensa, todavia com muitos resultados. E assim, é aquela dúvida normal, né, que surge quando a gente se forma em algo novo, que primeiro o senhor era contador, depois virou advogado, né? Isso, Então a exatamente. gente sai da faculdade ali, mesmo sendo uma segunda faculdade com outra maturidade, vamos dizer assim, outra vivência, né, Tá, com as dúvidas iniciais de mercado, o que exato. fazer, né? O que fazer e como fazer, né? Exato. E assim, Então, não tem muito aquele beabá, né? Na faculdade a gente não aprende isso. não. Então a gente tem que ir para o mercado e aprender. Então, isso dos eventos é muito importante, né, doutor, de participar Uhum, desse tipo de ambiente para a gente conseguir ter insights e direcionamentos, como o senhor teve, né? exatamente. E uma das questões que assim me chamou bastante atenção é estar num meio onde advogados estão buscando crescimento. E parcerias, e ideias novas, em como se Isso, coligar para fazer coisas novas. exato. E ali eu tive a virada, falei, opa, peraí. Então hoje eu, além de ter uma contabilidade especializada para advogados, Ah, eu advogo para advogados que legal. no seio tributário. Então eu criei um nicho específico Específico. onde eu atendo isso. Então, essa jornada me permitiu fazer isso. E como foi essa jornada? Foi dia a dia, fazendo o que precisa ser feito. Constância. Não desistindo, acreditando nos projetos. Uns deram certo, outros não. E Normal. tá tudo bem. E a gente vai seguindo, cria-se o projeto, executa-se e vamos dia após dia assim. É bem assim. E assim, doutor, é lógico, né? Todo mundo enfrenta muitos desafios e pontos que você fala, nossa, isso aqui fluiu e nem imaginava que ia fluir tão bem assim, Sim, né? sim. O que que o senhor pontuaria nessa caminhada como assim, nossa, foi um grande desafio isso deu certo, isso eu não indico, isso deu muito certo, isso eu indico. O que que o senhor poderia colocar assim nesse sentido para Tá. nós? O que deu muito certo foi a Constituição, quando eu entendi que eu teria que me posicionar como pessoa jurídica. Tá. Porque até então, a universidade ela não disse para você como você vai se posicionar. Então, visão de empreendedor. Empreendedor. E aí eu falei, peraí, mas por que que eu devo me posicionar como pessoa jurídica? Qual a razão? E aí a primeira delas é reduzir a minha carga tributária. Perfeito. Então, quando a gente conversa com o advogado, o que a gente percebe? Que ele não tem a consciência, a clareza de quais são os impostos, ele como pessoa física, está sujeito. Tá. E aí eu falei, peraí, essa informação não é clara. Uhum. Então a virada para mim foi, puxa, eu vou estudar algo para compreender quais são as vantagens de eu ter uma pessoa jurídica e aonde essa pessoa jurídica vai me levar. Perfeito. Então ela abriu portas hoje, fronteiras, hoje eu atendo o nível Brasil, Uhum. atendo também a América Latina,
Na minha advocacia, por exemplo, Portugal, eu atendo advogados brasileiros que estão lá. Que legal. Então, principalmente na esfera de tributação. Então, te abre um leque muito grande a questão da pessoa jurídica, Perfeito. tá? E assim, para a gente entender também um pouquinho mais agora, adentrando na sua atuação profissional mesmo Tá. hoje, tá? Como que funciona tanto esse braço do advogado para advogados, quanto o seu braço de contador dos advogados? Qual que é o Tá. principal foco? Como que o senhor atua hoje para o pessoal de casa entender também como funciona o seu trabalho? Formalização, né? Tá, Então, por que que eu me formalizo? Porque eu estou na informalidade, não estou recolhendo meus impostos de maneira correta, até porque se eu estivesse fazendo isso, certamente estaria pagando uma alta carga tributária. absurda, né? Vamos trazer um exemplo básico aqui. Um advogado que recebe R$ 10.000, 3.400 fica para os cofres da administração pública. É imposto. Então, muitos não fazem. Então, quando você mostra para ele que existe realmente algo penoso para ele, e aí você traz a pessoa jurídica e faz esse comparativo. Olha, sabe esses 10.000 que eu disse na pessoa física? Lá na pessoa jurídica você não vai pagar R$ 1.000. Ah, e se eu usar o contador? Você vai ter o contador, você não vai pagar menos que R$ 1.500. Uhum, Mais do que 1.500. Então, quer dizer, você coloca no bolso R$ 8.500. E antes você estava deixando quanto para eles? exato. 3.400. Então, 6.600 é uma diferença. Quando você multiplica isso por 12, Nossa, por um ano, por por 2, dois, por por três, 3, quanto dinheiro você está deixando na mesa? muito. Quanto dinheiro você está rasgando? Exato. Então, quando eu olho para o advogado, principalmente o iniciante, eu falo para ele: aonde você quer estar? Qual é o teu projeto? Aonde você quer estar daqui 2 anos, por exemplo? Ah, eu quero estar, tá. Eu quero estar com o escritório estabelecido, quero estar atendendo uma carteira de clientes de X clientes, quero atender no direito específico A, e é isso que eu quero para a minha vida daqui 2 anos. Tá, então vamos mapear aqui, esse é o diagnóstico. Como você vai fazer isso? O que você precisa aprender de habilidades Tá. técnicas, Que é advocacia, básico, básico. exato. Agora, o que que eu preciso aprender, né? E isso que a nossa contabilidade faz também, ajuda nessa ambiência. O que você precisa aprender? Então, primeiro, negócios, gestão. Então, eu preciso gerir o meu escritório de advocacia ou a minha carreira tendo em vista um negócio. Perfeito. Então, quando eu olho para o negócio, eu falo, bom, o que que eu persigo? Lucros. Porque lucros não tem tributação. Uhum. Aí a jornada está constituída o ponto A e o ponto B. Ou Tá. melhor, os pontos, os pilares estão definidos. Agora, qual é a jornada? Aí a constância. E aí eu tenho que criar projetos, mini projetos, dar Para que início, meio e fim, isso se dar sustente. início, meio e fim, para que a gente possa se aproximar. Não olhar para o final, daqui 2 anos. Uhum. É olhar quanto que eu me aproximo mês a mês do meu objetivo. Perfeito. E Né? assim, quando você recebe, né, novos advogados que entram ali para pedir o seu auxílio, né? Eu Tá. preciso fazer minha gestão de uma forma melhor, preciso melhorar, preciso otimizar. O que que você vê que é uma dor assim que você fala, nossa, essa daqui é 90%, eles me trazem essa dor inicial, é muito comum ver isso, e às vezes eu acho que até, né, posso estar enganada, se eu estiver, me corrija, Sim, sim, sim. num sentido assim, os advogados conseguem se gerir financeiramente bem? Têm uma visão boa disso? Ou eles precisam de insights, assim, até inclusive de como cuidar do caixa da empresa, essa parte mais de gestão na massa Sim, mesmo, assim, sim, né, mão na sim. massa, sabe? Como que é isso hoje? O que que o senhor percebe? Legal. Eu dividiria isso em 3 camadas, Tá, né. Então eu tenho uma camada da advocacia iniciante, tá. tenho aquela segunda camada, que é a advocacia que já está Que já está atuando, está se estabilizada. estabilizando ou está Perfeito. estabilizada, e tem aqueles que estão escalando, Tá, né, ou seja, aqueles que já têm um escritório bem definido e agora está criando mais recursos para aumentar a sua lucratividade. tá. O iniciante, o que ele precisa ter em mente é: como eu vou gerir o meu escritório? Então, ele precisa ter um método simples, que nós chamamos de arroz com feijão, Tá. onde ele vai ter, essencialmente, uma pessoa jurídica, uma conta corrente, pessoa jurídica. A partir de então, todos os processos administrativos ou contenciosos vão ser vinculados à pessoa jurídica, então ele como advogado, nos autos, na procuração, no contrato, ele como advogado vinculado a uma sociedade. Tá. Então, numa inicial, ele vai juntar a procuração, vinculando a sociedade para quê? Para que ela represente ele nos autos.
vinculada a ele. Perfeito. Por quê? Porque na hora do levantamento, ele levantar isso no CNPJ e não no CPF, para a Uhum. gente evitar essa confusão patrimonial, Tá. e estar sujeito a ter que pagar o imposto na pessoa física. Uhum. Ele levanta na pessoa jurídica, a fonte pagadora, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, vai depositar isso numa conta corrente da pessoa jurídica. Uhum. Uma vez essa receita lá, ele vai emitir a nota fiscal. Então, eu recebi, sei lá, 60 mil reais. Tá. Então, ele vai ter uma quantidade de notas que somadas dão 60 mil. Então, a minha receita está realmente clara e objetiva para fins fiscais e tributários. Perfeito. Despesas. Quais são as despesas de um escritório comum? Né? Entre aluguel, colaboradores, Uhum. energia elétrica, internet, Insumos softwares, básicos ali. enfim, Uhum. eu tenho uma despesa. Esse resultado, receita menos despesa, dá um lucro bruto. Aí é a hora de pagar o sócio. Hum. E como eu vou pagar? E aí tem uma grande sacada. Primeiro, eu vou pagar a renda tributável. E o que a gente orienta? Um salário mínimo nacional. Mas, puxa, por que um salário mínimo nacional? Porque ele não sofre incidência de imposto de Uhum. renda, porque ele está na faixa de isenção. Tá. E isso é muito bom, porque se a gente está perseguindo lucros, por que eu vou aumentar o meu Nesse prolabore? primeiro momento não tem porquê, né? Não faz sentido. E aí, a diferença, ele não sobrevive com um salário mínimo. Sim. A gente distribui como lucros. Tá. E aí é importante ele ter uma contabilidade que conheça realmente Que dessa, saiba dessa fazer escrituração, e isso, para quê? Para que ela faça de forma a ele ter uma escrituração que dê amparo para ele receber com lucros. perfeito. Agora, estamos com o advento da entrega da declaração de imposto de renda. Isso. Já tem advogados na malha fina. Por quê? Porque não sabem declarar. Ou porque os contadores genéricos acabam não conhecendo É, da nossa de forma profissão. errada. Exato. E isso é ruim. Então, isso para os iniciantes. E aqueles que estão No meio, no né? meio? Uhum. Esses advogados, eles precisam entender que o dinheiro que está em cima da mesa chama-se parcerias. Tá. Então, ali existe oportunidades. Então, o advogado, ele precisa aprender a empreender dentro do negócio, Uhum. respeitando as regras, provimentos da OAB. Tá. Mas ele precisa levar conteúdo, conhecimento, para que as pessoas que eventualmente tenham um problema, que Uhum. muitas vezes elas Bom, desconhecem que exato. tem esse problema, Exato. você leva essa informação, a pessoa, puxa, não Não sabia que sabia eu que eu tinha, tinha mas eu tenho. tenho um problema. E tampouco sabia que precisava de um advogado. Exato. Então ela identifica, oxa, pô, tem um problema, preciso de um advogado e preciso tomar uma ação. Uhum. Algumas vão tomar ação, que é procurar o advogado. Outras ainda vão ficar no limbo. Uhum. Mas em algum momento essa pessoa Bom, vai gerar uma recorrência para o teu escritório. perfeito. Ela vai virar seu cliente. A terceira camada, nós aplicamos aqui o que nós chamamos de liga, Tá. que é o que? A união de escritórios já estabilizados Tá. com a cultura de criar um novo negócio. Olha que E bacana. talvez isso mais voltado para algo mais financeiro, Tá. nem tanto voltado para a advocacia. Então, por exemplo, uma academia. Pode ser, de repente, um braço educacional, Que legal. de repente, algo que vai trabalhar a mentalidade, Nossa, uma bacana, PNL, uma bacana, programação bacana. neurolinguística, de repente, algo que vai trabalhar o conceito de treinamento de outras habilidades, por exemplo, marketing, Uhum. vendas, porque o escritório precisa vender todos os dias. Claro. Né? Então, como eu oriento o meu SDR, que é aquele que faz a pré-venda, que atende, né, Tá. aquelas pessoas que chegam no nosso escritório, como eu atendo ele juridicamente? E primeiro, tem que ser por um advogado, para não ter Uma uma queda ali já logo no começo de cara, né? isso. Ou uma caçada predatória, né, e isso Sim, é sim. vedado pela Sim, OAB, né, exato. então é um advogado que vai fazer isso, né, Sim. então ele atende essa pessoa, traz todas as instruções, cobra muitas vezes consultas, né. Então Exato. esse que está lá na camada, vamos dizer, na última camada, ele está preocupando o quê? Em ter mais lucratividade, reduzir, ver onde ele consegue Reduzir reduzir impostos também. imposto, Aham. dentro da gestão, usando tecnologia, hoje a gente tem a Sim. IA, né, para nos favorecer, então a gente consegue diminuir muito a questão da tecnologia, dos custos, a questão das parcerias também, Tá. boas contratações, então tem contratações hoje, por exemplo, para um escritório de advocacia, qual é a melhor figura? O sócio de serviço? O advogado associado? Né? Qual traz menor impacto no bolso do escritório? Para a gente Né? fazer essa análise, inclusive, doutor, como que a gente faz essa análise? De qual a melhor forma de contratação? Como que o Legal. senhor orientaria isso?
Isso vai Acho que dentro das você falou camadas. do contábil também, né, não sei se haveria uma diferença. Tem, tem. E Tá. isso é o jogo de deixar o dinheiro em cima da mesa ou colocar o dinheiro no lixo. Uhum. Então, quando eu vou contratar, o que que eu vejo nos escritórios? Por exemplo, os iniciantes. Ele não tem condições de contratar um advogado, sei lá, sênior. Não Sim, tem. é uma mão de obra mais cara, Isso, é evidente. ele não tem. Sim, Então, ele vai ter que começar por um estagiário, justo. né? Mas ele contrata um estagiário para quê? Hum, Para ele só distribuir ação? Qual é o maior erro dos escritórios ou de quem está começando? tá, É achar que vai contratar alguém para te ajudar e você não treina essa pessoa de forma para isso, para que ela no futuro ela execute algo que você vai precisar. justo. Aí você cresce, você criou um alicerce E não moldou o e funcionário não junto com mudou. E você. lá na frente você não vai ter aquela entrega. Então, o estagiário, para mim, é como aquele jovem jogador na base de um Aham, time de futebol. aham. Um talento a ser lapidado, Explorado, isso, exato. e você tem que investir nele. Justo. Para quê? Aí vem aquela questão da série Suítes, né? Uhum, Para que você coloque essa pessoa lá na frente como um sócio de serviço. Quando nós perfeito. falamos do projeto não, do panorama americano, europeu, Tá, eles falam em advogados associados, né? Aqui no Brasil, o associado é o autônomo. isso. Quando a gente faz essa comparação da nossa legislação Com os Estados com os Unidos? Estados Unidos, a gente fala em sócio de serviço. Uhum, E esse sócio de serviço, ele tem o mesmo tratamento do sócio patrimonial, que recebe um salário mínimo de prolabore, então ele uhum. não paga imposto de renda, Ou o seja, o restante, restante, lucro. lucro. E ele não Nossa, é tem perfeito, imposto. né? Então, Exato. é o cenário ideal para Sim. a advocacia. Mas você vê, né, muita gente até desconhece isso, né. Isso, sim. O sócio de serviço é algo que nem é muito divulgado, digamos assim, no sentido de todos conhecem, né. Então você pega um Sim. escritório um pouquinho menor, às vezes ele fala: "Nossa, eu nem sabia que existe essa modalidade para contratação", né. Então olha a importância, de uma assessoria contábil que trabalhe junto ali, que te auxilie na gestão, né, Sim, de forma sim. bem, proativa mesmo, né, nesse Proativo. sentido de sentar e conversar e falar: "Não, olha, veja, tem outras formas de você colocar esse parceiro, você consegue pegar uma mão de obra que inclusive é mais cara, mas que a gente reduz no imposto, enfim, é um investimento Isso, no e negócio, ele né. comparado com o estagiário, a diferença é pouca. Então, no frigir dos ovos ali você Isso. faz a conta, É, você fala: "Nossa, eu vou questão ganhar mais aqui, investindo um pouco mais aqui num advogado, né, sim. talvez mais gabaritado". Aí depende da estratégia, né, doutor. Se Isso, você quer exato. criar uma pessoa desde o início ali, ou você já está precisando de uma mão Isso. de obra Você mais pode ter os sênior. 2. Claro, Você casar os pode ter os 2 sem 2. problema algum. Existe oportunidades que você pode encampar, né. Exato. Existe um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul. Tá. O Cristiano fala muito disso. Ah, existe muitos advogados que estão, no mar vermelho, ou seja, é o que nós chamamos de mediano, estão na média, competindo entre si. Sim. Você precisa desenvolver uma habilidade que é pensar fora da caixa. Para isso, frequentar locais onde advogados estão Que tendo te ajudem, né. resultados. Isso. Exato. O que esse advogado fez que trouxe resultado para a vida dele? Perfeito. Poxa, eu tenho que modelar. E não tem nada de errado eu modelar. Justo. Então, quando a gente olha para a contratação e a gente vê lá, poxa, o estagiário pode me servir nessa condição, mas o sócio de serviço também. Uhum. Isso não vai impactar muito no bolso da No caixa despesa da do isso, no exato. caixa do escritório. Aí vem a figura, por exemplo, do advogado autônomo. Esse, ele é muito penoso, porque existe uma obrigação Uhum. legal, que é a responsabilidade tributária, Justo. e o nosso escritório de advocacia tem que ter o quê? Ali uma folha de pagamento mensal para reter os impostos e recolher a favor O dele. imposto de cada um. Isso Exato. e a Isso operação infla, né. fica muito cara. Exato. Então por que que a gente fala: "Advogados, vira PJ então e faz parceria entre sociedades. Justo. E Cada aí um você paga não seu tem imposto". vínculo exato. Não tem E aí vai vínculo. prestando para cada um de acordo com a necessidade, é uma outra modalidade também. Exato. O Exa advogado autônomo que a gente percebe, e quando eu identifico isso nos escritórios que tem, hã. o que que eu mapeei? Que eles não crescem. A lucratividade deles, Fica amarrada, fica né. estagnada. Por quê? Porque o custo dele é muito É, alto. acaba sendo não sei, posso estar errada de novo, Sim. me Não, corrija, não, você uma não está. empresa dentro de uma empresa. Isso, Então você fica tendo subempresas exato. ali, né, Consumindo o teu onerando lucro, exato. consumindo o teu Porque aí o lucro. lucro vai ficando dividido, Isso. paga aqui, paga ali, então todo mundo paga, no fim das contas, e acaba ficando um É, pouco mais penoso, né, digamos exato. assim, né. E olha que importante que você falou. Eh,
como ele infla Uhum. isso, ele não consegue trazer uma gestão clara, né. Então, muitas vezes, esses advogados, diretores dos escritórios, acabam não tendo consciência de quanto isso Do problema tá custa. impactando ali, né. Exatamente. Exato. Então ele não consegue enxergar, o quão isso é penoso para ele. Aí tem uma grande sacada. Quem é o advogado autônomo Tá. dentro de um time, né, Hã. dentro do teu escritório? Tá. Ele é aquela pessoa que você contrata por uma demanda específica e por um prazo determinado. Ou seja, que você não vê longo prazo para ele ficar na equipe, que seja uma pessoa mais de operação, é algo bem pontual. Pontual. Pode, lá na frente, ele se tornar um sócio de Ah, serviço sim, mas aí ou um faz parceiro entre pessoa jurídica, tudo bem. perfeito. Mas ele é contratado para uma demanda específica. É uma contratação mais emergencial ali, preciso da Isso. sua, né, talvez um setor mais nichadinho, algo que você não tem na equipe ali de um primeiro momento, vem, presta o serviço, é isso, muito Vamos pegar provavelmente é o vamos que pegar aqui, até não é bacana dizer, mas é preciso dizer, sim, a questão do Rio Grande do Sul, tá né. bom, Realmente é uma calamidade pública, sim, tem mexido com os sentimentos de de muitos todo dos nós mundo, claro, brasileiros, principalmente aqueles que estão mais próximos, têm familiares, sim, mas a gente também tem uma demanda jurídica por trás disso. claro. E aí a gente precisa, como advogados, assessorar essas Essas pessoas, pessoas que vão né. precisar desse auxílio. Vão precisar. E aí quem você vai contratar? Um seletista? É, E aí você contrata um seletista e depois essa demanda termina faz e o quê? você Tem faz o uma quê com ele? baita carga elevada ali do CLT, é E complicado. aí depois você tem que dispensar, tem, Todas as verbas verba decisórias, rescisórias e enfim. tal. Uhum. Então a figura, Do muitas PJ, vezes, né. é o PJ ou o advogado associado. Então você Tá. faz esse contrato junto ao AB, porque isso é obrigatório, Tem que esse averbar ali, tem né, que junto averbar e com registrar. Uma vez você tendo isso, você cria um lastro tributário e fiscal. Então, se você justo. receber algo, você tem como justificar o porquê você está recebendo isso. Uhum. Então, a OAB traz esse amparo para nós, Tá. mas eu trato ele de uma maneira específica. Amanhã ou depois, acabou a demanda? Não tem mais Ok, porquê, não tem é porquê. isso. E aí, se você quiser manter ele em uma outra função, tudo bem. Mas aí ele vai trazer aquele impacto tributário naquele momento, mas você já orçou isso na hora de Uhum. fechar o negócio. Ou seja, muito mais estruturado, né, Isso, doutor. consciência, né? Com certeza. E assim, agora puxando um pouquinho mais para essa parte de ambiência e mentalidade, que a gente até Legal. conversou nos bastidores sobre isso, né. Sim, essa é uma parte que me ama, assim, me chama muita atenção. Eu amo É, muito falar sobre eu isso. particularmente também gosto de trazer, porque isso para mim fez muita diferença, né, Que como eu legal. comentei com o senhor anteriormente, quando me indicaram, né, vá a eventos, esteja lá ali nos ambientes, né, participe com pessoas que têm uma visão mais ampla, isso vai Hum, fazer a diferença na sua carreira. No primeiro momento a gente sempre vai assim, "Ah, tá, vai, vamos lá, será? será? Ai meu Deus, será que vai Comigo foi atrasar assim mais a minha também. agenda?" Sabe aquela mentalidade bem Sim, pequena? sim. Acho que vai atrasar mais a minha agenda do que me acelerar. E assim, uau, faz a diferença. Faz. Então, assim, eu queria conversar um pouquinho sobre isso com o Legal. senhor, né, que o senhor participa desses eventos, está ao lado de pessoas, assim, muito de destaque, que têm uma mentalidade diferenciada no direito, tentam trazer, né, e consequência assim, com certeza conseguem, não é que tentam, conseguem trazer essa mudança de mentalidade para o público. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor, que a Vamos. importância, o que que o senhor daria como destaque para o pessoal que está assistindo? Cara, legal. E você falou uma coisa muito importante que você corrigiu. Você falou: "Não, tentando não, eles conseguem", né. Exato, não, E é consegue, eu isso, sou prova viva, a gente isso. E a consegue. gente tem uma máxima, e isso também tá na PNL, na programação neurolinguística, Tá, que a comunicação, ela te eleva, a a patamares outros. patamares outros, Uhum. né. Então, por exemplo: "Ah, eu vou tentar". Não, eu vou fazer. Quando eu digo tentar, eu estou dizendo para minha mente, para o meu Ah, comando: se falhar "Olha, tá tudo bem. isso, eu vou tentar". Né, então quando eu digo: "Bom, eu vou fazer", eu não estou dizendo qual é o resultado, eu Justo. vou fazer. E eu vou testar, saber se isso foi bom para mim ou não Ou foi não. bom para mim. Então, nessas ambiências onde advogados de resultados participam, a moeda da vez, a conversa é sobre isso. Uhum. É sobre como nós encaramos, né, a nossa mentalidade perante esse mundo. Por exemplo: "Puxa, isso vai ser muito difícil". Não.
vai ser desafiador. Exato. É outra visão. Outra visão. Porque é difícil, nós sabemos que vai ser. Não, é difícil, Tudo mas bem. assim, ok, é o desafio e tem que vencer. Se vai ser Exato. hoje, amanhã ou daqui 10 anos, não importa. Ponto. É fazer até dar certo, né? Exatamente. Então, como fazer isso? Então, você vai começar a ter clareza, você vai começar a perceber que pessoas passaram por essas experiências e podem compartilhar. Um Justo. exemplo legal de mentalidade é um método que é utilizado já há muitos anos, chama-se Hot Seat. Tá. Esse Hot Seat compõe o quê? A pessoa, do advogado, tem uma dificuldade, um projeto, um problema, alguma coisa que essa pessoa deseja resolver. Tá. E ela vem num grupo seleto de advogados, que a gente chama de mente mestras, né? Tá. Pessoas que estão imbuídas no mesmo objetivo e expõem aquela dificuldade que aquela pessoa está tendo. Ela pega o celular, põe para gravar Uhum. e ela expõe em 5 minutos o seu caso. Tá. Nós vamos eleger 3 pessoas, sendo 2 delas pessoas que já passaram por essa vivência, que têm experiência. Nossa, que E bacana. essas pessoas vão contribuir com o que deu certo e o Uhum. que deu errado, Que é importantíssimo também. para encurtar o caminho. Perfeito. E depois uma terceira pessoa que é o que traz o oxigênio, essa renovação de oxigênio. É aquela Tá. pessoa que nunca passou por isso, mas que, de acordo com a vivência e experiência que ela tem, ela imagina que pode ser resolvido daquela maneira. Que legal, hein? Tudo isso é gravado. Hum. Depois a pessoa vai aplicar isso no dia a dia. Tá. E aí tem uma outra máxima, que é fazer. É o executar. Você tem que Uhum. ser um bom executor. Executor. Então, muitas vezes, poxa, eu não estou atingindo o resultado. Talvez o resultado que você traçou. Uhum. Muitas vezes, o resultado que você vai ter é muito maior do que a tua mente imaginou. Justo. Percebe? E aí, quando você se olha, fala, nossa, olha para trás e vê a sua jornada. Aham. Aí você vai ver o quanto Quanto você já caminhou. O que é importantíssimo, né, doutora? Às vezes a gente tem essa tendência de entrar mais no automático do dia a dia e não Sim, parar para ver as pequenas conquistas mesmo que vão compondo a jornada, né? Eu acho tão importante isso e a gente tenta até no escritório pegar um no pé do outro, assim, no bom sentido, de falar, mas olha aí, olha como você está lidando melhor com isso. Olha como você melhorou nesse caso. Olha esse feedback do cliente como está melhor do que o seu anterior. São coisas que às vezes a gente vai passando, né? A gente às vezes até se pega mais com, isso aqui não foi muito legal, poxa, o cliente reclamou que eu demorei para responder. A gente se pega mais com essas coisinhas pequenas do sim, que com as vitórias. sim. E elas são muito importantes, né? Pra gente olhar O e falar, combustível, né? cara, como eu evoluí. O combustível. Isso te Exato. faz bem, né? Muito, Faz bem, você fala: muito. "Poxa, olha o quanto eu me desafiei, foi uma jornada realmente muito intensa, teve muitos momentos felizes, mas também houve momentos tristes Desafiadores, e isso, exato. e tá tudo bem, é assim que a vida Para toca, todos. para todos, não Uhum. é específico, é para todos". Justo. E quando você, tem essa sensação de conquista que você fala: "Puxa, eu conquistei aquilo", isso é bom. E tem uma outra máxima que eu compartilho muito e parece, uma grande bobagem, mas é o óbvio. Uhum. Eu vejo muitos advogados, principalmente os iniciantes, Tá. tá, ele não dão atenção ao óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Uhum. Porque o que é óbvio para mim, talvez não é Para o meu óbvio para colega não. você. Exato. Então, quando nós falamos: "Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar esse passo, mais esse", isso é o início. Tá. Depois a gente vai conduzir com os passos A, B, C, e depois a gente vai finalizar. Significa dizer que a gente vai dar início, meio e fim. Justo. Só que nós vamos fazer isso de uma maneira simples. É o arroz com feijão. O advogado muitas vezes traz algo complexo. Muito elaborado. Vou dar um exemplo. Eu vou adquirir, comprar um software jurídico, Tá. de repente, no início de carreira, que possui 100, digamos assim, habilidades, Facilidades tecnologias, ali. facilidades, Uhum. e eu não uso 10% disso.
Às vezes até te É atrapalha isso. nesse Eu começo acho que de na grande maioria aí eu atrapalha. acho, dá aquele susto que você fala: "Meu Deus, Isso, e agora?". cara, puta, eu fico me Exato. apegando a ficar preenchendo o Preenchendo cadastro, e planilha ali do tal, negócio. e a Exato. coisa não funciona, eu perco tempo e acabo não aproveitando. Então, isso também é mentalidade, você ter clareza. Então, Claro. num mundo, onde tem advogados imbuídos com esse pensamento, eles vão trazer insights para você, como, por exemplo: "Por que você está fazendo isso?". E aí, muitas vezes, foi o piloto automático que você Exato, disse. você para Aí a pra pensar, você pessoa: fala: "Pô, espera aí, "É, é, por que que eu tô por que que eu fazendo tô isso?". fazendo isso?". E Exato. aí vem o óbvio: "Pô, cara, porque eu não parei". É. E é óbvio por que que eu tô fazendo isso. Um outro ponto, o que te impede de fazer algo? Então, muitas vezes, eu Hum, vejo advogados perdendo para si próprio. justo. Então, isso tá tudo bem, da sua criação, do ambiente onde você N viveu, as fatores, pessoas, né. são N fatores, eu passei, e nós temos que superá-los. Em Justo. algum momento da A vida, gente vai ter que olhar pra isso. isso, a gente vai ter que largar, a fralda, desculpa a Uhum. Mas expressão, a gente é vai ter crescer que mesmo. a gente vai ter que crescer, Uhum. a gente vai ter que largar a adolescência, alguns mimos que a gente tinha, porque a vida aqui fora, É punk. você vai tomar umas Tem o que pauladas. fazer. E aí você fala: "Bom, como eu recepciono isso?". Tudo bem, se todos passam por isso e os grandes cases, Já essas pessoas de passaram? resultado passaram, Exato. por que que eu não vou fazer isso? Uhum. Né? E aí é sobre isso. Poxa, como eu vou encarar isso? Aí a pergunta é, e é muito poderosa essa pergunta, o que me impede de fazer? E eu falo isso porque essa foi a frase que mudou a minha vida. Isso que eu ia perguntar para o Isso, senhor. foi. Que na época quando o senhor começou a ter contato com esse tipo Isso até me de emociona, você acredita? ferramenta Cara, é muito porque louco. isso é É dores muito, pessoais nossas, né. muito, muito, muito. Eu entendo, porque eu também tenho as minhas. A gente conversando sobre isso, começa a passar um Se monte de coisa na minha é cabeça um aqui, eu falo: filme, "Nossa". né? Exato. Exato, crenças de família limitante, Sim, às os vezes porquês, no meus exato. casos, meus filhos. Exato, exatamente. Aonde você quer chegar, por quem que você está fazendo isso, né, quem você quer se tornar, às vezes, com um exemplo, dentro de Isso, casa, o como legado. pai, como marido, enfim. Então, assim, isso eu entendo, é uma coisa que mexe com o emocional. Mas é isso que eu ia perguntar para o senhor, o que que foi que marcou, assim, né, essa mudança de mentalidade para você, assim, Os meus porquês. os porquês? Os filhos. Com certeza. Então, quando eu olhei assim, falei assim: "Gente, o que me impede de De ser fazer, né, de um executar pai ali. extraordinário, Uhum. um bom modelo de Porque o sonho eu já gestor?". tenho, então Isso. o que que me impede de executar, O não é isso? você falou o sonho e também tem um outro ponto, eu tenho a experiência. E o que Exato, eu que me tenho impede conhecimento, isso, o que me exato, impede de realizar isso, exato. Não me falta né? nada, né, Não em me tese. falta É, exato. nada. Né, puxa, eu tenho saúde, tô vivo, tenho disposição, tenho amigos Quero que pode trabalhar. ajudar, quero trabalhar, Exato. por que não fazer? O que me impede? E quando essa pessoa, uma certa pessoa me falou isso, e ela me falou num tom muito agressivo, Uhum. e ela falou: "Para, chega de mimimi. Até quando você vai contar essa história para você?". Uau. Aí eu falei: Hum. "Espera aí". E aí ela soltou a frase, a pérola: "O que te impede de fazer isso?". Então, um advogado, para você que está aí, no caso, acompanhando esse conteúdo, guarde uma coisa importante. O que te impede de fazer algo é você mesmo. Então, quando eu descobri isso, que eu podia tudo, eu palestrei internacionalmente agora, em Tá, Portugal, que bacana. e eu nunca Que imaginei faria isso, que eu né. faria isso. Olha, ultrapassar os objetivos que a gente falou agora há Eu pouco, né. nunca imaginaria Nossa, é. subir num palco e ter Fora um do Brasil, evento para advogados. E eu vou fazer o meu em setembro lá. vamos falar disso já já. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi um desafio, por exemplo, eu nunca pensei em escrever um livro. E o Cristiano, eram meia-noite, quase 1h, ele me ligou, eu estava no sofá de casa, ele disse o seguinte para mim: "Isso é mentalidade. Você precisa não, eu quero te fazer um desafio. Você precisa escrever um livro em 30 dias". Uh, Aí eu falei: "Tá". Ele: "E aí?". "Bora". "E você vai escrever sobre o quê?". "Não Não sei". sei. "Não sei". 5 dias para decidir, Isso, 25 para escrever. cara. Aí eu falei: "Bom, como fazer isso?". Aí comecei A a traçar a a rota ali. traçar a rota. Qual o tema que eu tenho maior dificuldade hoje? Hum.
contabilidade para advogados. Poxa, E aí eu bacana. fui estudar para fazer isso. Mas por quê? Porque alguém me Te deu mostrou o caminho. exato. E esse livro abriu portas para mim, como contador e como advogado. Que bacana. O que que eu faço com os meus mentorados? O que que Hum. eu faço com os meus clientes? Escrevo um livro. Poxa, mas a minha advocacia, pô, como você disse, eu vou sair do meu escritório, minha agenda Parar a minha lotada, agenda, parar minha agenda para ir num evento, ouvir pessoas, sei lá o que essas pessoas vão vão falar falar ali. para mim. Uhum. Vou, poxa, ouvir um maluco que disse para mim que eu tenho que escrever um livro sobre Assunto ali, determinado enfim, assunto que eu lido, que eu tenho conhecimento. O que isso vai mudar na sua vida? Tudo, tudo. tudo. Quem fez, quais foram os frutos? Eu não conheço ninguém que empregou esforços E que não chegou. que não chegou. Eu não conheço. É, Né? Então, assim, são insights que, isso que a gente fala, são em grupos de masterminds. E exato. quem está do nosso lado, que tem a oportunidade de ouvir isso, É se rico, já é fosse rico. se fosse eu, cara, eu tava ali, pegava uma cadeirinha, um banquinho, sentava do lado da Com pessoa, licença. falava, cara, meu, eu quero ouvir o que você tá falando. Exato. Por quê? Porque eu sei que foi isso que mudou a vida. Não, bacana. E assim, então, o que a gente pode até colocar dessa conversa, né? Uma construção e uma equalização entre o executor e aquele que consegue buscar os insights, né? Sim. Equalizar isso é essencial. E, doutor, o senhor comentou do seu evento. Uhum. Fala um pouquinho aqui pra gente, pra nossa audiência também, que é importante, para quem quer entrar nesse tipo de ambiente, né? Que eu Certo. super recomendo. Como que vai funcionar? Quando vai ser? Se é aqui em Barueri, em São Paulo, como que vai funcionar? Legal. Vai ser em Alphaville, Tá, né, Barueri. Esse evento vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho, tá? É legal. um evento para em torno de 250 advogados. Serão 3 dias de eventos. No primeiro dia, a gente vai trabalhar muito a questão da mentalidade e ambiência. No segundo dia, intercalado com algumas questões contábeis, claro, Tá, isso precisa ter o conteúdo técnico, mas nós não queremos ensinar o advogado a fazer contabilidade. justo. Nós queremos ensinar o advogado e ajudar o advogado a economizar dinheiro. Ou seja, abrir a visão do Isso. advogado, né. A mostrar para ele que existe um enquadramento mais vantajoso para ele, que vai colocar dinheiro no bolso dele. Perfeito. E não é qualquer dinheiro. É um dinheiro isento e não tributado. E Porque legalmente, não tem nada legalmente, feito errado ali. Exato. 100% estritamente na letra da lei. Que legal. E o dinheiro que vai para o bolso dele é fruto do trabalho dele que já ele faz. Exato. Ele já tem essa receita. Com isso, ele pode Pode aumentar escalonar. muito mais, Perfeito. escalonar muito mais. Então, é sobre mostrar para ele o caminho da lucratividade Tá. de uma forma simples, seguindo alguns passos. Uhum. E dentre esses passos, a gente traz a questão da mentalidade, a gente traz a parte prática de execução, o Tá. que ele precisa Precisa fazer, o fazer. time dele precisa fazer, né? Justo. E a parte de estratégias e tecnologias, Poxa, né? que legal. Como eu vou usar a tecnologia a meu favor. Que é importantíssimo É, também nos dias de hoje, né, doutor? por exemplo, vou trazer palestrantes que vão estar encampados comigo. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu não vou citar um palestrante porque ainda não está Tá confirmado, bom. mas ele esteve no ano passado no meu evento, que é o Vinícius Nunes. Tá. Ele traz um case, né, por exemplo, de nicho de sustentação. Que Então, tem legal. muitos advogados que não conseguem se autogerir, sustentar mês a mês. Então eu tenho que trazer alguém que ensine, que mostre para ele, ó, vá por esse caminho. Como fazer um recorrente ali para você pagar suas contas e ele E vai aí para começar a crescer, porque ele exato. precisa pagar as contas primeiro. Lógico, as contas é todo mês. Isso. E tem aquele advogado também que já tem um escritório, então o evento também é para aqueles advogados que já têm um escritório Tá. e que ele cresceu de forma Desorganizado. desestruturada É e isso. agora ele percebe que ele ganha muito bem, mas a lucratividade dele é Dele é muito pequena. baixíssima, porque a casa tá bagunçada. Sim. Tem um Uhum. faturamento lá de 1 milhão. Mas não vê a Eh, cor do dinheiro mas não ali. vê a cor do dinheiro, não Poxa, sobra. é. E aí eu tô sempre passando perrengue. Justo. E aqueles que, claro, puxa, eu quero estar nessa ambiência porque eu quero me relacionar. E aí uma recomendação que eu sempre dou, Uhum. todo evento, se você puder ter condições, vá sempre no VIP. Justo, porque aí já Porque é mais seleto ali, a experiência diferenciada, né, doutor? ali é onde acontecem os insights. Justo. E outra, os insights acontecem onde? Não é na hora, no decorrer do evento. É no café, Uhum.
é nas rodas de network, Às vezes sai para é no jantar depois com jantar, é ali isso. onde acontece os grandes insights, aonde a troca de experiência, a Uhum. troca de De estratégia. contatos, uma indicação que pode ser valiosa. Isso a É, gente contribui nesses 3 dias em Alphaville, dias 20, 21, 22 de junho, tá. tá. Ah, E para quem quiser comprar o ingresso, onde que consegue, link doutor? da bio do meu Instagram, tá lá os eventos que a O gente arroba, tem, como que é? @Marcelo Gomide, então se você Tá, ainda não me segue, segue lá, tá. @Marcelo Gomide, clica no link, vai ter mais informações da página, tenho dúvidas, a gente tem O especialistas pessoal para ajuda. poder ajudar, esclarecer. É importante que você, advogado, né, aí no caso aqui você é advogado, você diga para nós o que você quer aprender lá, Legal, para uma que eu troca. faça o evento moldado para você. Não somente eu, mas que eu possa conversar com os palestrantes e esses palestrantes fazer um evento para você. Você é a experiência que deve ter sucesso na nossa advocacia. É Perfeito, sobre doutor. isso. E aí, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, uma mensagem final para a galera que está escutando a gente, que está assistindo a gente, né? Como um insight assim valioso que você fala, quero deixar essa mensagem pro jovem e também pro advogado que está precisando fazer uma virada de chave na carreira. Fazer o que precisa ser feito. Bem simples O assim. simples e o básico, né? O S- básico bem feito. Só fazer. É isso. O restante tá tudo certo. É isso, doutor. Agradeço muito sua participação aqui conosco, em nome do doutor Alex também, nosso presidente da comissão, e obrigada por essa troca, foi riquíssima. Eu que agradeço, estou aqui à disposição, só contribuir. Muito obrigada. Tchau, tchau, Gratidão. pessoal. Obrigada.